sou a Ana e hoje estou aqui a falar sobre Outlander, da Diana Gabaldon. Outlander é um livro que eu já queria ler há quase 3 anos e eu consegui finalmente lê-lo este verão. E eu posso dizer que adorei este livro. Eu confesso só um bocadinho reticente quanto a ele, por 3 razões. Primeira é porque é um livro bastante grande, ele tem quase 800 páginas na versão portuguesa. Depois, é uma série que tem muita violência, tem cenas bastante perturbadoras e eu já tinha conhecimento disso antes de lê-lo e eu não gosto de violência. Depois, a terceira razão era porque eu sabia que as opiniões sobre ele, sobre esta série, divergiam bastante. Muitas pessoas amam este livro, veneram-no, mas também sei que há muitas pessoas que odeiam. Então, pronto, havia de facto, assim, várias razões que me fizeram ter uma certa preocupação com a leitura deste livro, mas eu confesso que sou daquelas pessoas que está ali mais ou menos no meio, mas um bocado mais para a ponta daqueles que amam o livro, porque de facto eu adorei, eu dei-o 4 estrelas, eu acho que está muito bem escrito e muito bem feito e de facto estou bastante animada para continuar a ler a série. Para quem não sabe, este livro é sobre viagens no tempo, basicamente. A personagem principal, a Claire, ela é uma mulher casada e ela foi enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial e agora, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, ela está a fazer uma segunda lua de mel na Escócia com o marido e um dia ela toca numas pedras e ela é teletransportada, basicamente, para o século XVIII, para o ano 1743. E então ela depois tem que conseguir tentar sobreviver nesse ano. Então, como já disse, este livro é bastante grande e eu, por acaso, não li a versão portuguesa dele. Eu ouvi o audiobook em inglês e o audiobook tem 32 horas. Mas eu posso dizer que eu adorei-o e eu sinceramente recomendo que vocês leiam em audiobook se estiverem a pensar a ler o livro, porque de facto é uma leitura que flui muito naturalmente, a narradora é espetacular e de facto não nos cansa. Há certos audiobooks que são muito grandes e que depois nos cansam um bocado, mas este não aconteceu e eu adorei isso. A escrita da autora é lindíssima, é fenomenal, ela explica as coisas tão bem e a escrita flui muito naturalmente e é bastante realística. No geral, o livro está cheio de ação e está sempre alguma coisa a acontecer e isso de facto fez com que eu ficasse muito interessada nele e que não o quisesse deixar de parte, porque eu queria sempre ver o que é que ia acontecer a seguir. Também gostei bastante das personagens. Há obviamente a Claire. A Claire, ela é uma mulher muito sensata, é uma mulher bastante inteligente e eu sinceramente tiro-lhe o chapéu, porque eu acho que se fosse comigo, se eu fosse teletransportada para o século XVIII, eu não conseguiria viver da forma como ela viveu, eu não conseguia adaptar-me assim. Eu de facto acho que ela é uma grande mulher e ela de facto lida com as coisas de uma forma diferente e ela só quer mesmo sobreviver e eu gostei muito disso. Também há o Jamie, que é o personagem masculino, que faz de casal com a Claire. E eu gostei bastante dele. Para mim ele não é nenhum Dmitri ou algum Alexander, mas de facto eu acabei por adorá-lo. Achei que ele era assim muito querido e era bastante misterioso. Eu acho que ainda no segundo livro vamos ver bem mais dele. Obviamente houve mais personagens ao longo da história, mas estes para mim foram aquelas assim, mais importantes. E na parte com spoilers eu posso falar das outras, mas como isto agora é sem spoilers, eu não quero dizer mais nada. O romance entre a Claire e o Jamie também foi algo que eu gostei particularmente, porque às vezes em certos livros o romance é um bocado insta-love, eles conhecem-se e apaixonam-se logo, e aqui não. Foi um romance que foi amadurecendo com o tempo, em que eles foram se conhecendo ao outro e eu gostei disso. O universo a que nós fomos submetidos também foi bastante interessante. Gostei muito de ver as diferenças da Escócia do século XX para a Escócia do século XVIII, assim comparativamente, e confesso que de facto há cenas perturbadoras, há cenas um bocado mais complicadas, particularmente no século XVIII, porque havia assim algumas tradições e algumas formas de pensamento um bocado mais atrasadas, obviamente. E claro que há um bocado de violência e coisas assim, mas como eu já sabia que iria haver certas cenas que me iriam perturbar, certas cenas violentas, eu fui para o livro já com esse conhecimento e já estava meio que preparada. No entanto, acho que se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse sido já um bocado avisada por todas as opiniões que li, eu teria ficado ainda mais perturbada, ainda mais surpreendida do que de facto fiquei. Então, pronto, já vos estou a avisar, pessoal. Há certas cenas um bocado violentas, certas cenas que vocês vão ficar assim, mas
vale a pena. Esta série também é bastante conhecida por causa das cenas de sexo. E eu lembro-me que antes mesmo da série ir ao ar, já tinha ouvido falar sobre este livro por causa disso mesmo. Mas eu confesso que fiquei um bocado... não é desiludida, mas pensava que por causa de tanto alarido quanto a isso, que de facto o livro estaria repleto e cenas de sexo e seria assim um bocado já para o erótico até, mas não, eu sério, não entendo porque é que há tanto alarido quanto a isso. De facto, quando lemos o livro temos conhecimento que os personagens principais têm relações sexuais, mas a maioria das cenas são cortadas pela autora. Nós de facto não lemos essas cenas e quando está meio que explícito, nunca está tão explícito assim. Está bastante subtil e então eu não percebi muito bem qual foi o alarido com cenas de sexo neste livro, porque sinceramente eu, para mim, não achei nada especial e também não acho que seja possa vir a ser um impedimento para alguém que não aprecie tal aspecto num livro. E pronto, pessoal, é mais ou menos isto para a parte sem spoilers. Como podem perceber, eu gostei bastante do livro. Fico tão contente de já ter conseguido ler. Mas pronto, então agora eu vou começar a falar com spoilers, por isso se vocês forem lá ler o livro, depois voltem e vamos continuar a falar, ok? Então, Deus! Então, como eu já disse, no início não houve assim nada que me surpreendesse, porque eu já tinha conhecimento daquilo que iria acontecer. Então vamos seguir um bocadinho para a frente. Temos o casamento da Claire, eu também já sabia que isso ia acontecer. Eu parei de ver a série na noite do casamento dela. Eu vi até eles terem, pronto, relações sexuais, vamos ser honestos. E depois decidi, não, eu vou querer ler o livro e pronto, vou parar agora. Então o casamento deles, obviamente, não me surpreendeu, mas eu gostei bastante de lê-lo. Gostei bastante de vê-los, da relação deles depois a partir daí, quando eles começaram a de facto a gostar um do outro e a apaixonar-se. E depois acabamos por conhecer mais do Jamie que nós não conhecíamos. Eu gostei de ver o passado dele. Foi bastante engraçado ver a reação das pessoas quando descobriram que a Claire e o Jamie tinham se casado no castelo. E eu gostei de ver isso, eles a tentarem adaptar-se a essa vida no castelo. Eu de facto adoro o castelo Lyons. Acho que para mim é quase que fosse uma espécie de Hogwarts, porque já sempre aquela gente toda lá e é sempre assim um bocado diferente viver naquela comunidade, então para mim as partes em que eles estavam no castelo foram sempre mais especiais, embora o castelo fosse um bocadinho perigoso para a Claire, porque de facto havia grandes suspeitas quanto à pessoa dela, mas eu gostei de ver a relação deles e como é que eles se iam, como é que a relação deles ia progredir nessa altura. Confesso que não estava nada à espera, aqui é começa as partes em que eu não estava nada à espera, né? Quando a Claire foi julgada por bruxaria. De facto, ela foi apanhada ali na rede de Gilly, talvez. Mas não estava à espera, sinceramente. Não gosto do Colum. Eu não tinha nada contra o Colum, mas ele ter feito isso à Gilly não gostei. Depois também eu percebeu-se que a Claire também lá estava e não fez nada quanto a isso. E eu não gostei disso, sinceramente. Também não gostei que ela fosse julgada como bruxa e que ela ficasse ali exposta à frente de toda a gente. E finalmente o Jamie apareceu e aquele advogado finalmente alguém apareceu para a salvar. Por fato, foi um bocado complicado essas cenas, porque eu não sabia se ele ia aparecer ou não, se alguém iria salvá-lo ou não. E a parte em que nós descobrimos que Gilly tem um sinal das vacinas também como a Claire, foi muito surpreendente e eu fiquei super espantada. Eu já estava um bocado... se bem que tinha um conhecimento, suspeitava que ela fosse uma bruxa, sinceramente. A Gilly não foi daquelas personagens que eu gostasse, eu sempre desconfiei um bocado dela e achava que não podíamos confiar nela, mas ao ver esta possibilidade que ela também era uma viajante do tempo, como a Claire, abriu esta porta para mil e uma possibilidades e eu gostava tanto que elas pudessem ter falado sobre isso uma com a outra. Outra coisa que também me surpreendeu bastante foi quando a Claire contou ao Jamie a verdade sobre ela. Eu confesso que neste livro uma coisa que eu nunca pensei fosse acontecer e que eu nunca quis particularmente que acontecesse e que foi a Claire contar ao Jamie sobre a verdade sobre ela. Sinceramente, eu sou aquele género de pessoas que está sempre à espera que essa cena aconteça, que a personagem principal conta a verdade à outra personagem, uma coisa assim. Mas neste livro, surpreendentemente, eu não tive esse peso nas minhas costas. Eu não estava sempre a pensar quando é que ela vai contar, quando é que ela vai contar. E isso surpreendeu-me bastante, porque de facto não está
muito assim, eu não costumo ser desse género de pessoas, eu costumo estar sempre com vontade que isso aconteça, e aqui não. Então quando ela de facto lhe contou, eu estava com o meu coração na boca, eu estava à espera de alguma coisa que acontecesse. E eu confesso que foi um bocado desiludida quando percebi que o Jamie ficou assim um bocado pacato e assim sereno a levar as notícias. Eu acho que ele de facto ficou assim em choque e não acreditava verdadeiramente, até a Claire quase ser teletransportada de volta para lá e ele puxá-la. Então eu gostei dessa cena, porque de facto viu-se o carinho que ele tinha por ela. Eu gostei como ele, de uma forma bastante assim de homem, a sério, ele disse à Claire: vai, volta para o teu tempo, eu fico ali e vou ficar ali para ver se fazem segurança, mas tu vais e volta para o Frank. E eu gostei de ver que ele pôs de parte os sentimentos dele por aquilo que ele achava que era melhor para a Claire. E obviamente adorei quando ela decidiu ficar com o Jamie, porque de facto não gosto do Frank. E por acaso quando houve aquela cena em que o Jamie deixou a Claire e ela teve que ficar sozinha e ela pensou: pronto, agora vou andar para as pedras e depois ela acabou por ser apanhada pelo Randall. E quando ela decidiu que iria deixar o Jamie, eu fiquei destroçada. Eu fiquei: o quê? Coitado! O que é que ele vai pensar quando tipo, não estiveres aí? Houve duas cenas particularmente neste livro que me perturbaram bastante. A primeira delas foi, e é aquela que vou falar agora, foi quando o Jamie bateu na Claire. Sinceramente, isso para mim foi um bocado complicado. Eu acho que ela se calhar desculpou demasiado cedo, não sei. Como eu já disse, eu acho que ela lidou com essa transformação de vida, essa adaptação bem mais facilmente do que eu teria, mas foi difícil ver o Jamie e ler, saber que ele tinha batido por ela ter, pronto, não ter seguido as ordens dele. Foi um bocado complicado, sinceramente. E a outra cena foi quando o Jamie foi violado, mas eu quero falar disso um bocadinho mais também à frente. Continuando com o Jamie, eu sinceramente, ele está sempre a ser capturado. Eu não sei o que se passa neste livro, mas ele está sempre a ser capturado. E é sempre uma dor no coração, especialmente agora, no final do livro, quando ele foi capturado. Foi de facto bastante difícil e eu tinha esperanças que Claire, a irmã do Jamie, fosse encontrá-lo cedo, mas depois acabou por passar semanas e depois ele acabou por ir para a prisão e simplesmente arruinou-me por dentro, porque eu fiquei cheia de pena dele. E depois apareceu o Dougal. Eu já vos disse o quanto eu tenho nojo do Dougal, sinceramente. Eu sempre percebi que ele tinha um grande interesse pela Claire, quero dizer, e quando ele foi ter com ela para falar do Jamie, para lhe tentar começar uma relação com ela, uma coisa assim, eu fiquei tão enojada. Ai meu Deus, sinceramente, eu estava... desaparece-me da frente. Então eu gostei como a Claire conseguiu meio que reverter a situação a favor dela, por facto. Não. E agora voltando à segunda cena que para mim me perturbou completamente, ainda mais que a primeira, que foi a violação do Jamie. Sinceramente, eu já tinha suspeitas de que alguém iria ser violado neste livro, por as opiniões que eu fui lendo, as pessoas nunca diziam que tal iria acontecer, mas uma pessoa lê entre as entrelinhas e não é parva, por isso eu suspeitava quando eu entrei neste livro que a Claire seria violada, até porque na série e também no livro várias vezes há várias tentativas de que tal aconteça com ela, e então eu sempre pensei que fosse ela. Mas quando aconteceu com o Jamie, quando o Jamie foi violado para tentar, pronto, salvar a Claire, isso de facto meio que foi uma grande dor no peito. Não estava nada à espera desse movimento pela autora, achei que foi bastante surpreendente da parte dela. Para além disso, também a adição de uma personagem homossexual, ainda mais uma personagem como o Randall, que é uma personagem de poder. Gostei dessa adição, achei que foi também outro daqueles movimentos fantásticos da autora, porque uma pessoa nunca está à espera que tal aconteça, e é fantástico ter essa variação de personagens, mas de facto a cena de violação foi horrível e depois, ainda por cima, o Jamie foi-nos dando pormenores sobre tal cena e foi difícil para mim conseguir lidar com isso e depois viu-se como o Jamie tentou lidar com a situação. De facto, o final foi muito negro nesse sentido, porque o Jamie estava completamente afetado psicologicamente pela violação que ele sofreu e foi difícil para mim também ver ele a passar por isso, porque ele sempre foi um homem tão forte, tão protetor da Claire e depois vê-lo a querer
que ela se fosse embora, que ele não conseguia aguentar o toque dela, foi bastante difícil. Mas fiquei contente que depois eles voltassem ao normal, embora achasse que a cura da Claire fosse assim um bocado estranha e um bocado também assim. Ai, eu achei que aquilo que ela fez para tentar curar o Jamie, para mim, mexeu um bocado também assim com os meus nervos. Não sei, algumas coisas assim também iam acontecendo que eu não concordava na relação deles. Para mim, sinceramente, não seria algo que eu aprovaria uma relação saudável, por assim dizer, mas pronto. Mas depois fiquei contente porque eles voltaram ao normal e as coisas acabaram por ficar bem entre eles. E o grande final do livro foi meio que a anunciação da Claire que ela estava grávida, finalmente grávida. Ela já queria ficar grávida com o Frank, nunca aconteceu. Depois com o Jamie também nunca aconteceu. E ele meio que achava que ela era infértil. Mas depois no final nós temos meio que aquela, assim, uma forma bastante sutil que ela provavelmente está grávida no próximo livro. E eu gostei disso, embora ficasse um bocado desiludida, confesso, porque eu queria uma grande cena. Porque ela já devia saber há algum tempo, e eu gostava que ela tivesse-lhe contado mais cedo e que ele tivesse ficado assim completamente estupefacto e que tivesse assim uma grande cena e assim, mas não, ela pôs a mão na barriga, eu pus a mão na barriga e pronto. Então fiquei assim um bocado desiludida, confesso, porque eu queria mesmo algo assim fantástico e foi assim algo mais tipo. Pronto, não aconteceu assim nada especial. Então fiquei um bocado desiludida nessa parte. E pronto, pessoal, acho que já falei mais ou menos quase todas as cenas que para mim me mexeram mais, que para mim marcaram mais neste livro. Obviamente no início não houve grande marcação, porque já tinha visto na série, mas de facto este livro aconteceram várias coisas e ainda assim conseguiu fluir de uma forma bastante natural. E pronto, estou bastante animada para o próximo livro. Eu sinceramente já queria lê-lo, mas 1000 e tal páginas não é fácil ler e para além disso, pronto, não tenho tempo neste momento. Mas pronto, é isto, pessoal. Digam nos comentários se vocês já leram este livro ou se pretendem ler. E pronto, quais são os vossos pensamentos quanto ao livro, se também já leram. Eu espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Adeus!